Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Mix Science BR. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o primeiro paleontologando do canal. E nesse vídeo vocês vão saber um pouquinho mais sobre o que é paleontologia. Então, sem mais delongas, tá! Olá, pessoas! Bom, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é paleontologia. E que é essa ciência linda que é o meu ganha-pão, é as pesquisas que eu faço. Ai, essa vida maravilhosa de pesquisador. Então vamos lá, né? Antes de falar o que é paleontologia e entrar no paleontologando, é interessante que a gente fale um pouquinho rapidamente sobre o orictologia, né? Ou orictologando. Que, na verdade, antes do termo paleontologia sequer existir, as pessoas que estudavam fósseis, é, que faziam esse tipo de estudo, era chamado, pertencente a uma área que era chamada de orictologia, que é a história dos fósseis, tratando acerca dos fósseis. E esse termo ele foi finalmente assim substituído pelo termo paleontologia só em 1822, quando Henri-Marie Ducrot de Blainville, que era um aluno do Cuvier, em 1817, ele também era editor desse Journal de Physique, e quando ele foi publicar um trabalho do Cuvier e tudo mais, agora eu não lembro exatamente se era um artigo, um editorial, e aí ele chamou os estudos que o Cuvier fazia de paleozoologia. A gente vai ver sobre o Cuvier daqui a pouquinho, vocês vão entender por que é paleozoologia. E aí, 5 anos depois, ele pensando ali, pô, e a botânica, como é que fica, também é fóssil e tal. Aí, pá, a paleontologia. E aí depois veio a paleobotânica e tudo mais. Mas o termo paleontologia substituindo a arqueologia foi em 1822. Então agora, voltando à paleontologia mesmo, né? Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer sites mundanos e suas definições para a gente discutir um pouco em cima. Então a definição do Google paleontologia seria ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados, a partir de seus fósseis. Já a Wikipédia é um pouquinho mais completo, né? Paleontologia é a ciência natural que estuda a vida do passado da Terra e seu desenvolvimento ao longo do seu tempo geológico, bem como seus processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, a formação dos fósseis. E esse outro site aqui, que eu não lembro qual é, diz que o significado de paleontologia é ciência que estuda animais e vegetais fósseis, principalmente através de traços deixados dos sedimentos geológicos. Como vocês podem ver, são três definições diferentes, umas mais abrangentes que outras, e todas convergem numa única coisa, que é estudar a vida do passado. Então, por exemplo, essa última definição que eu li, que fala em animais e vegetais, ela, por exemplo, está sendo muito, muito restritiva. Porque existe como você estudar micro-organismos que não são animais nem vegetais, e tem os fungos. Então, assim, falar vida do passado é mais correto. Então, a definição do Google e do Wikipedia estão melhorzinhas. A Wikipédia ele deu esse enfoque ali na Terra. E existe ali uma área na paleontologia que é muito importante para tentar entender a existência de vida fora do planeta, usando as evidências que a vida no passado deixou na Terra para tentar entender se em outros planetas existiu vida em algum momento e quais teriam sido esses traços que essa vida pode ter deixado nesses outros planetas. Então, talvez essa definição do Wikipedia peque nisso, mas no resto está bem interessante. E a do Google está bem geral, né? Vida do passado e fóssil. E então, assim, existe um livro didático feito por um professor lá do Rio de Janeiro, Smart Carvalho, que ele define a paleontologia como ciência dedicada ao estudo dos diferentes organismos que habitaram a Terra
no transcorrer do tempo geológico. Mostra-se como uma área de conhecimento diversificada e com diferentes interfaces com outras ciências. Envolve, assim, conhecimentos advindos da geologia, biologia, física, química, matemática, que conjugadas possibilitam uma compreensão integrada dos eventos e fenômenos que resultaram nas formações ambientais e da biota durante a história geológica do nosso planeta. Ótimo. E essa talvez seja uma definição mais acurada, porque ela já começa a dar uma delimitada, né, no que a paleontologia usa e tudo mais. E aí, lembrando que paleontologia, né, do grego palaios, antigo, ontos, ser, logos, estudo, estudo do ser antigo. Então, falar que a gente estuda animal ou planta do passado, a gente está falando ou de paleontologia ou de paleobotânica. Quando a gente fala de paleontologia, a gente tem que falar, então, de vida, organismos, de coisas que a gente trata como vida que existiam no passado. Então, isso é paleontologia. Acabou o vídeo. Brincadeira, gente. Bom, é muito comum, principalmente para leigos, né, confundir paleontologia com arqueologia. Eu não vou me estender aqui, porque já existe um vídeo no meu canal que eu falo dessa distinção e que, se vocês quiserem, vai estar aparecendo o linkzinho aqui em algum lugar para vocês irem lá, dar uma olhadinha e tirar essas dúvidas de vocês. É um vídeo bem antigo do canal, ó, Desmaqueando a Ciência 3, a gente já está lá nos 20. Tá. E aí, a gente então, na definição de paleontologia, eu deixei muito clara a questão do organismo, das formas de vida e tudo mais. Só que tem aquela outra palavra que a gente vai ter que entender agora, que é o fóssil. Basicamente, paleontologia e fóssil andam juntos. Então agora vamos tentar entender um pouquinho mais dos fósseis. E aí, o fóssil, segundo as definições do Google, a gente tem a definição geológica, que é que ou o que se extrai do seio da Terra, ou o que nela se encontra enterrado. Diz-se de metais, minerais, rochas. E aí, já em paleontologia, né, diz-se de ou aglomeração de despojos, restos, formas, figuras ou corpos organizados que se encontram enterrados em diversas profundidades ou embebidos em variadas matérias, o que indica as suas formas primitivas. Então, essa primeira definição que o Google traz, ela é a definição do termo original grego que deu origem, ou é latim? Fossílios. Agora eu não lembro se é grego ou latim, me perdoem. Mas o termo original que deu origem à palavra fóssil, ela tem justamente esse significado, aquilo que é extraído da Terra. Então, um fóssil é algo extraído da Terra. Só que esse termo ele foi cooptado e foi recebendo esse segundo significado associado às formas de vida. Então, aqui nessa definição do Google, a gente destaca muito essa questão do estar enterrado ou de estar embebido em alguma coisa, mas e sempre querendo indicar algo do passado. Talvez as definições mais simples que vocês vão encontrar na internet de fóssil, ela vai sempre trabalhar com idade, que seria tudo que é posterior ao Holoceno. O Holoceno é o período que a gente vive, que começou há 11, 12, 13 mil anos atrás. Existe uma disputa por causa das datações e tudo mais de quando isso começou exatamente. Mas seria o seguinte, do Holoceno para trás é fóssil, do Holoceno para frente a gente chamaria de subfóssil. E aí não teria essa preocupação se ele sofreu modificações geológicas, geoquímicas e tudo mais. Seria só uma questão de datação. E aí uma coisa é fóssil, outra coisa é subfóssil. E aí o fóssil em si, ele pode ser representação de um resto de um organismo, tipo um ovo, um osso, um tecido, alguma coisa, ou pode ser vestígios que o organismo deixou, como por exemplo um xixizinho, um cocôzinho ou pegadinhas. Então isso tudo entra como fóssil, são coisas que organismos do passado deixaram. Eu já ultimamente, nesse debate de se precisa ter uma alteração geoquímica ou não, se tem que ser mais velho ou não, eu já estou no extremo assim, eu particularmente estou considerando que morreu já é um fóssil. Mas isso sou eu, viu, gente? Essas são as definições que estão valendo na paleontologia.
E aí aqui eu queria só então destacar, né, que existe um vídeo aqui no meu canal que eu explico a tafonomia. A tafonomia é uma área da paleontologia que busca explicar a origem dos fósseis e da composição, do porquê alguns fósseis são mais completos que outros. Então eles explicam toda essa historinha do processo de fossilização. Então esse vídeo está muito legal, recomendo que vocês vão lá dar uma olhadinha também. Certo. Só que aí, gente, lembra que a palavra fossílis originalmente significava extraído da terra? E isso carregava com essa definição uma ideia de que o que é extraído da terra sempre é mineral. Então, embora alguns gregos, antes do Aristóteles, lá do Platão, já considerassem que os fósseis eram restos de animais que foram petrificados, eles perderam um dos debates, né? E o que vingou até o trabalho do Agrícola lá em não lembro a data agora, entre 1400 e 1500, então assim, provavelmente antes do Brasil ser descoberto. Então até esse momento, e tirando esses gregos antes do Aristóteles, os fósseis foram sempre tratados como meras coincidências, como meras minerais, coisas que, tipo, da mesma forma que alguma coisa pode gerar um diamante, alguma coisa pode gerar um fóssil. São só fatalidades do processo geológico e não algo que representa uma vida, um organismo que existiu no passado. Então, o Agrícola, principalmente falando de madeiras fósseis e do processo de petrificação e tudo mais, que ele começou a trazer essa ideia de que o fóssil representa um material orgânico e não um acaso aleatório ou uma imitação ou algo que... Enfim, existem 1000 explicações que eu posso fazer um vídeo depois só sobre a geometologia envolvida na explicação do porquê existia coisas que pareciam animais e que não eram animais porque estava petrificado. Tem toda uma área da ciência que estuda isso que é muito legal. Posso fazer um vídeo depois, deixa aí comentando se você acha que é uma boa ideia ou não. E aí depois disso, o Steno ficou mais famoso, né? Porque como o cara que ali bateu, não, fóssil é restos de animais, quando ele comparou esses glossopetra, né? Que seria línguas de pedra, que seria minerais que imitavam línguas, com dentes de tubarão, e ele conseguiu demonstrar por meio da anatomia comparada que os fósseis eram organismos que foram fossilizados. E aí ele cria toda uma teoria, né, de que as rochas elas têm dois processos de formação, aquilo que gera a rocha propriamente dita e o evento que gera coisas dentro das rochas, que aí, por exemplo, seriam os fósseis, os minerais e etc. E aí, então, dito isso, a gente então entende que a paleontologia estuda os animais do passado pelos seus fósseis. E entende então que fósseis são restos de organismos, e aí vai depender da definição, com mais de 11, 12, 13 mil anos atrás, ou que passou por algum processo geoquímico, ou que, igual para mim, que morreu já é fóssil, etc. E aí isso é o que é a paleontologia. A paleontologia, então, busca criar uma narrativa sobre a história da vida no planeta, por meio dos fósseis. E aí, quais são as bases que geraram a ciência e a paleontologia como a gente conhece hoje? A primeira delas, obviamente, é a ideia do tempo profundo, que foi com James Hutton que começou a ter essa efetiva contra-argumentação às ideias religiosas de que o planeta teria 5.000 anos e tudo mais, a linhagem de Adão e Eva e etc. Ele, por meio do estudo das rochas e tudo mais, conseguiu reconhecer que existiam discordâncias entre os pacotes de rochas, e essas discordâncias significavam períodos do tempo pretérito que foram perdidos por não deposição ou por terem sido gastas, né, intemperizadas. E aí ele então consegue trazer essa ideia do tempo profundo, que o planeta é muito mais antigo do que a gente pensava até então. E essa ideia é muito importante porque
a gente passa a ter um passado de verdade em que, inclusive, o ser humano não existia efetivamente, para a gente entender. E aí a gente tem o Linneu, o sistema Natura, e lembrando que o Linneu, ele tratava os fósseis, até a 10ª edição, se eu não estou enganada, como parte dos minerais. Então ele não tratava os fósseis como organismos, como restos de organismos fossilizados. E aí isso foi mudando depois e tudo mais nas atualizações do sistema Natura. Outra grande base, né, é o Georges Cuvier, que a gente falou lá atrás, o pai da paleozoologia, ou o pai da paleontologia comparada, ou o próprio pai da paleontologia, que foi o cara que começou a pegar os fósseis efetivamente e descrever e comparar esses fósseis com animais viventes. E fazendo isso, ele reconheceu que existiam animais que existiram no passado e que eles foram extintos. Então ele traz a ideia da extinção para o mundo da paleontologia e traz a ideia também do que a gente chama de catastrofismo. Que aí, por exemplo, como ele era criacionista e fixista, todos os animais surgiram ao mesmo tempo por criação divina. Só que alguns desses animais foram sendo mortos por catástrofes. Tenha sido as pragas, tenha sido o grande dilúvio, etc. De alguma forma, Deus matou esses animais que existiam. Então, essa é a visão do Cuvier. Outro muito importante é o Lamarck, que começa a trazer aquela ideia de que as formas de vida mudam ao longo do tempo, que existe uma relação entre as formas de vida do passado com as atuais, que cria duas teorias, né, para tentar explicar isso, que é a força adaptativa e a força de complexidade. E hoje em dia a gente entende que não é muito bem dessa forma que o que a gente chama de evolução funciona. Mas é importante lembrar que ele tem, inclusive, importantes trabalhos com moluscos, com invertebrados, que são citados até hoje. E hoje em dia ele é muito ridicularizado, né? Tipo, olha, ele pensava isso e aquilo. Na verdade, ele é um grande injustiçado pelo próprio Cuvier, que odiava ele, e fazia memes na época, né? Como, por exemplo, a girafa, essa ideia lamarquista de que girafa, pescoço estica, blá blá blá, tititi. Isso foi um meme que o Cuvier criou para falar mal do Lamarck. Então, olha que memes aí surgindo muito antes para defamar os outros. Então, essa ideia evolutiva, né? O William Smith, ele traz o primeiro mapa geológico, trazendo relações cronoestratigráficas, usando os fósseis, principalmente os amonitas, né? Então, essa camada aqui existe esse tipo de amonita, nas camadas de cima esse tipo de amonita para de existir, começa a existir outro. Então você começa a ter a bioestratigrafia também, você começa a associar rochas, tipos de rochas, idades de rochas com os fósseis. E começa a contar a história do mundo por meio disso. Esses amonitas com espinho existiam nesse período, que foi extinto e outras espécies surgiram, etc, etc, etc. O Owen, que foi o pai ali dos dinossauros, ele que cunhou o termo dinossauro, e que para quem me acompanha no Twitter viu que eu fiz uma postagem lá falando que ele foi a primeira blogueirinha paleontológica, a primeira influencer, porque ele tinha um marketing, assim, na época genial, como, por exemplo, fazer um baita jantar canobresa inglesa, né, dentro do iguanódon, assim. E para quem conhece as esculturas do Palácio de Cristal, né, todo o dedo dele, ele que mandou fazer e tal. Então ele era efetivamente um baita divulgador científico, ele foi o primeiro diretor do Museu de Londres e tudo mais. E existem vários relatos de que ele não era um cara muito legal, mas não dá para negar as coisas boas que ele fez. E uma delas, por exemplo, é o estudo dos homólogos, né, que são tentar identificar e reconhecer similaridade entre as formas de vida e tentar explicar elas. Ele tentava explicar elas por meio do criacionismo, mas isso foi cooptado pelos evolucionistas e hoje em dia a gente tenta explicar similaridades por meio da evolução. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, aí a gente entra no Lyon, que traz os princípios de geologia e o uniformitarismo, ou seja, os processos que existem hoje muito provavelmente existiam no passado, e as coisas que existem hoje são resultado de processos lentos e graduais que aconteceram no passado e
que originaram as coisas que a gente tem hoje em dia, ou seja, o oposto do catastrofismo de Cuvier. Então a gente tem essas duas vertentes hoje em dia, que na verdade trabalham muito bem juntas, uma complementando a outra. Catástrofes e coisas do cotidiano, atualmente, né? Seriam fatores que geram as coisas que a gente conhece hoje em dia. E essa coisa de lenta e gradual que vem lá do passado influenciou muito Darwin, que teve aulas com Lyell, se não me engano, Lyell foi efetivamente um orientador para ele, e influenciou Darwin a divulgar e compreender melhor as ideias evolucionistas, embora ele ainda fosse um lamarquista, mas ele trouxe outras explicações, principalmente junto do Wallace, né? As ideias da seleção natural, da seleção sexual e assim por diante. E, por fim, né, outro grande base teórica importante para a paleontologia é a tectônica de placas, que foi proposta pelo Alfred Wegener, que só foi comprovada e aceita cientificamente muito tempo depois que ele morreu. E ele morreu fazendo campo, agora eu não lembro se foi na Antártica ou no Ártico, e ele era um grande aventureiro, um cara muito legal, assim, e muito inteligente, que teve a sacada de que os continentes um dia já estiveram juntos, e inclusive fósseis brasileiros ou da América do Sul foram muito importantes para se compreender essa relação entre os continentes, não só as bordas, né, que ele começou a tentar encaixar e tal, mas também as faunas pretéritas compartilhadas e tudo mais. E hoje em dia a gente entende muito claramente que existem as tectônicas de placas, que os continentes estão navegando pelos mantos da Terra, e isso gera mudanças do continentes, mudanças climáticas e mudanças nas formas de vida, consequentemente. Então é muito importante para a paleontologia. E aí, então, é claro, né, a paleontologia, ela claramente bebe muito da geologia e da biologia, e aí tem memes sobre isso, e chama mais atenção que essas duas áreas, né? Mas a paleontologia, ela tem todo um ferramentário próprio e que também é cooptado pelas outras áreas. Então, esses memes são apenas rixas, não pensem assim, pensem que são as três áreas de mãozinhas dadas dançando ciranda, porque uma complementa a outra muito bem. Então é isso, gente. Esse foi o Paleontologando e o primeiro vídeo explicando o que é paleontologia e as suas bases. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que acompanham meus vídeos, deixam like, me seguem nas redes sociais, gostam do meu trabalho e sempre me apoiam. E principalmente as minhas madrinhas e madrinhos madrinhas que doam e contribuem financeiramente para a manutenção desse canal. Agradeço muito. E se você tem condições e gosta do meu trabalho, considere-se também se tornar uma madrinha do meu canal. Então é isso, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.